Olá, bom dia. Hoje é 7 de 2025, 7 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome de Jesus Cristo. Então aqui, que Deus lhe dê vislumbre espiritual. Aqui eu estou lúcido, sóbrio, sem nenhum efeito de droga, bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que possa tirar o meu raciocínio normal, legítimo, né? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 40 em diante. Então aqui havia uma grande fome na terra, naquele tempo lá em Gigal, e os profetas foi, disse, aí, apanha lá ervas para fazer um caldo para os filhos dos profetas, para eles, né? E quando um jovem foi, pegou ali barra brava, uma erva muito brava que tinha naquele tempo e colocou na panela. E aquela mistura de ervas ia fazer eles morrerem ou passarem mal. Então o que foi que aconteceu? Tinha morte na panela. Então a morte da panela foi tirada. A morte. Então morte representa o que é ruim. Então tudo aquilo que é ruim pode ser tirado dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades e práticas ruins que você estiver fazendo ou que você quiser fazer pode sair da sua vida através de você crer em Jesus Cristo. Então vou ler primeiro João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo, amou o ser humano, as pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou o ser humano, amou as pessoas, o amor incondicional. Ele não faz exceção de pessoa, ele amou. Ele não faz exceção de pessoa, mas para ser salvo tem que crer nele. Quando é crer nele, é que crer nos ensinamentos e nos mandamentos. Se você não crê nos ensinamentos e no mandamento, uma coisa eu lhe digo, é bom você crer. Porque através de você crer que você vai ser salvo. Então, tem um inferno, tem um Hades, tem um lugar de planta, tem um ranger de dente, tem um lago que arde com fogo e com enxofre. Então você tem que crer para poder você não ir para esses lugares. Então você tem que ficar feliz por o fato de Jesus ter ensinado como ser salvo. Crer no Filho dele. Então é isso, é muito importante. Deus não quer que você pereça aqui com enfermidade, com vícios, com doenças, com situações ruins, mas Deus quer que você tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça eternamente. E você nem quer também ir para um lugar ruim. Você não quer viver nenhuma situação ruim, nenhum problema. Principalmente o perecer eterno. Mas para você não perecer eternamente, você tem que crer. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é muito importante anunciar, ouvir e crer para ser salvo. É essencial. Isso são os textos bíblicos que Jesus falou, muito, mas muito importante. Marcos 16, ele falou quando ele foi ressuscitado. Está escrito no livro de Marcos. O livro de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens da panela que eles fizeram o caldo. E sucedeu o que? Comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Então havia morte na panela. Por qual era a morte? As ervas, a barra brava, era uma erva muito forte, que era prejudicial à saúde. A pessoa que comesse daquela erva ou que tomasse caldo morreria. Então havia morte na panela. Sabe o que o profeta fez? O profeta, uma pessoa de Deus, uma pessoa que crê em Deus, ela pode fazer coisas, claro, dentro da palavra, né? Coisas que, sem ser escândalo, lógico, que pode ser solução de problema. No versículo 41 está escrito assim, ó, porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então a farinha que o profeta pegou e jogou dentro da panela, a morte saiu. Quando ele jogou aquela farinha, a morte saiu de dentro da panela. Imagine só, uma pessoa ter botado várias e várias ervas bravas, que era prejudicial à saúde, e de repente alguém vai e reconhece que estava com ervas amargas e
tinha morte na panela. Quando pensar que não, alguém vai e joga ervas, joga farinha nas ervas, no caldo que foi feito, e de repente a morte não há mais mal na panela. Então isso aconteceu, porque o profeta cria no Senhor. Então tem muita coisa que é morte, tem pensamentos, desejos, práticas que é morte física, morte espiritual e morte eterna. E isso nós temos que tirar de nossa vida, isso nós não temos que ter em nossa vida. Tem pensamentos, desejos, práticas, opiniões, tem atitudes, tem práticas, tem coisas que o ser humano concorda, quer fazer e faz, que é a morte física, morte espiritual e a morte eterna. Então simplesmente você tem que tirar da sua vida, se você perceber que algo é morte eterna, uma prática, uma atitude, um desejo, uma vontade, algo que é desobediência à palavra, nós temos que tirar de nossa vida. Como é que nós tiramos? Através de nós crermos em Jesus Cristo e seguirmos os ensinamentos, os mandamentos dele, através de nós crermos na palavra. Aí é tirado de nós. Então, através de você crer em Jesus Cristo, tudo aquilo que é morte vai sair da sua vida. Prática, desejos, intenções, pensamentos, vontades, opiniões, achares e até mesmo achares e até convicções que é bom. Então, é isso. Tem coisas que é morte física, espiritual e eterna. Então nós temos que tirar, e através de nós crermos em Jesus Cristo, isso sai da vida do ser humano. Acredita? Aquilo que é morte eterna.